Evangelho de João, capítulo 12, verso 44 a 46. Encontramos esta escritura. Assim está escrito: clamou Jesus dizendo: quem crê em mim, não crê somente em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz. Vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Queridos irmãos e amigos, é muito difícil compreender a existência de Deus, ou a maneira de Deus, ou como Deus se manifesta e se relaciona. Durante todas as épocas, pessoas estudam a respeito disto. E quanto mais estudam, menos compreendem. Aliás, a Bíblia diz que vai se multiplicando a ciência, a capacidade intelectual do homem, e à medida que esta inteligência se desenvolve, também o amor se esfria. São grandezas inversamente proporcionais. Isto é, aumenta a inteligência e diminui o amor. Porque o homem letrado, cheio de capacidade, cheio de informações, cheio de si, pensa ser também a solução para todas as coisas e, de repente, não compreende o quanto necessita de Deus. Esta situação de incredulidade ou indiferença em relação a Deus não é novidade neste tempo pós-moderno ou neste século 21. Isto é muito antigo. Desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou o mundo, o homem encontrou dificuldades para vê-lo, para crer nele. A Bíblia informa que no jardim do Éden, Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, convivia com Deus, se relacionava com Deus. Naturalmente, esse homem criado como o primeiro da raça humana está ali mostrando como deve ser o nosso relacionamento com Deus. E fica claro, presencial. É isso que diz a experiência de Adão. A Bíblia diz que Adão convivia com Deus, se relacionava com Deus, mas quando ele pecou, ele perdeu a visão de Deus. Por isso está escrito a voz de Deus falando no jardim: onde estás, Adão? Adão estava agora nas trevas. E estando nas trevas, ele não podia mais contemplar a pessoa, a glória de Deus. Ele se perdeu. E aí começou o conflito humano. Conflito representado ali no jardim, através de duas árvores. Uma chamada de árvore da ciência do bem e do mal, ciência do bem e do mal. E a outra chamada de árvore da vida. A árvore da ciência do bem e do mal propunha ao homem uma vida de capacidade intelectual, uma vida de conhecimento, uma vida de fazer o que pensa, de seguir com toda a liberdade. Já a árvore da vida falava de um relacionamento com Deus, convivência com Deus em todo o tempo. Na realidade, sob direção de Deus. O homem, portanto, tornou-se rebelde neste momento de dificuldade inicial. Estava nas trevas e ele não pôde mais ter discernimento algum a partir do momento que provou do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque agora ele passou a ter crises. Ele não sabia mais perceber o que era certo e o que era errado. Ele tinha dificuldades, que é o relativismo que acontece hoje. As pessoas não conseguem discernir o que lhe vai prejudicar. É só pensar, por exemplo, pessoas que fumam. Elas são advertidas pelo Ministério da Saúde. Fumar prejudica a saúde. Fumar causa câncer. Mas a pessoa não consegue perceber o quanto isso é grave. E continua fumando.
É isso aí que é a ilustração da árvore da ciência do bem e do mal. O homem perdeu o discernimento e ele faz coisas que lhe prejudicam. Faz coisas que prejudicam a sua família, que prejudicam a sua vida. Ele não consegue medir as consequências das coisas porque se acham nas trevas. E estando nas trevas, tropeçam. O tropeço aí significa todas as propostas que aparecem na existência do homem. E ele não conseguindo perceber, não conseguindo ver, ele tropeça e cai. Acumulando falhas, acumulando erros, acumulando pecados. E vai vivendo sem discernimento. Então, Adão representa toda a raça humana. E diz a Bíblia que através de um homem, Adão, o pecado passou a todos os homens. E a morte por consequência disto. E todos pecaram. O pecado se tornou universal. Ninguém escapa dessa condição de pecador. E não existe pecado mais grave ou menos grave, maior ou menor. Qualquer desobediência caracteriza o afastamento de Deus, caracteriza a vida nas trevas. Por isso vivemos nesse tempo perdidos. A humanidade está perdida. E a vida não tem valor. A família não tem valor. As pessoas vivem muito mais para si, valorizando a si. É uma vida egoísta, preocupando-se com a aparência pessoal e com o acúmulo de riquezas e de bens. E vivem perdidos desta forma. A raça humana, contaminada assim pelo pecado, perde a esperança de dias melhores, a condição de viver dias melhores. E é por isto que diz a Bíblia, Deus olhou dos céus, procurou entre os homens alguém que fosse bom, alguém que fosse justo, alguém que pudesse resolver o problema da humanidade, e ele não encontrou um sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Foi necessário então que Deus fizesse alguma coisa. E aí diz a Bíblia, Deus amou o mundo. Deus enviou o seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E é isto que Jesus fez em todo o seu ministério na terra. Ele ensinava, ele treinava os seus discípulos, ele os instruía com respeito à realidade da vida e os chamava para a luz. E ele disse, quem crê em mim, não crê somente em mim, crê naquele que me enviou. Foi Deus que se revelou à humanidade. E Jesus foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Então, quem olha para Jesus vê Deus. Quem aceita Jesus, aceita Deus. Quem vive para Jesus, vive para Deus. Porque Deus enviou seu Filho. Enviou para a salvação eterna, para levá-los à eternidade. Aí Jesus declarou assim, eu sou a luz. Eu sou a luz. Ele se apresentou assim. Portanto, se Jesus é luz, Deus é luz. Como a Bíblia diz, Deus é luz e nele não há trevas. Então Jesus veio, a luz que veio ao mundo. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que me segue não ande em trevas. Esse é o ensinamento do Senhor em toda esta realidade. Jesus veio apontar rumos melhores. Ele veio conduzir o homem à eternidade. Ele chama a si os discípulos e os treina. E agora fala, vocês vão como luz do mundo. Isto é, para abrir o caminho para outros, para iluminar a vida de outros. São tantas pessoas sem discernimento, são tantas pessoas sofrendo, deprimidas, angustiadas, sem esperança de dias melhores. Mas Jesus envia os seus discípulos para anunciar-lhes que há esperança. Há esperança para o pecador, porque a luz resplandece nas trevas. É no Evangelho de João, capítulo 1, que diz. O próprio João Batista anunciando. João disse, eu não sou a luz, eu vim dar testemunho da luz.
E ele aponta para Jesus. Ele é a luz. Aquele que o segue não andará em trevas. Jesus veio trazer esperança para a humanidade. Cada dia as coisas são piores. Estamos num tempo de pandemia e as pessoas estão desesperadas. Quando isso vai acabar? Brilhou um pouco de esperança quando vem o tempo de vacinação. E a humanidade já está sendo vacinada. Mas que tranquilidade as pessoas têm diante disto. Que tranquilidade. Uns aplaudem dizendo, tudo vai ser resolvido. E outros dizem, será? Será que esta vacina é para resolver o problema da humanidade? Será que essa vacina vai mudar a situação? E todos ficam assustados, não há esperança. E outros dizem, daqui a pouco poderemos sair livremente. Será? Só poderemos sair de casa livremente quando todos forem vacinados. Só assim, mesmo recebendo a vacina, as pessoas vão precisar continuar dentro de casa, isoladas. Mas aqueles que não estão preocupados com isso, não faz diferença. Eles estão saindo, indo e vindo, e conduzindo a doença para muitos que estão adoecendo, sofrendo e morrendo. É uma questão até muito duvidosa de se tratar. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, olha, o meu reino não é deste mundo, não. E enquanto vocês estiverem no mundo, vocês sofrerão contradições, perseguições, tribulações. Porque vocês devem apontar para a eternidade, para o reino do Senhor. Significa que nós não entramos nessa demanda. Nós cumprimos os protocolos, obedecemos as exigências da lei e aguardamos, porque o que tem que vir, virá. Virá. Não adianta protestar, não adianta ter opinião contrária. O que tem que vir, virá. E para aqueles que esperam no Senhor, diz a Bíblia, nascerá o sol da justiça, a luz eterna, que brilha, brilha e nunca se apaga, porque aí estamos na presença de Deus. Como discípulos de Jesus, temos que viver com toda a convicção de que Jesus caminha conosco. Ele nos resgatou das trevas, Ele nos resgatou do pecado. Agora somos portadores da luz de Deus, isto é, aqueles que anunciam Jesus, porque Jesus é a luz do mundo, e nós brilhamos como luzes também, é nossa responsabilidade. Que desafio nos traz tais informações? Que Deus nos pôs aqui neste mundo, Deus nos chamou como seus discípulos para ajudarmos a transformar. Aí alguém pensa, transformar o mundo? Não. Nós não fomos chamados para transformar o mundo. Não fomos chamados para transformar a sociedade. Fomos chamados para transformar a vida do indivíduo, porque é cada um que decide por si. É cada um que faz a sua escolha. Que tipo de vida você quer levar? Por onde você quer caminhar? Insiste em andar nas trevas? Vai tropeçar. Mas a proposta é apresentada a cada indivíduo. E muitos conhecem a palavra de Deus e insistem em viver longe dele. Muitos conhecem a palavra de Deus e fogem do corpo de Cristo, que é a igreja. Não querem assumir a responsabilidade pessoal. Estão sintonizados com as questões deste mundo e vivem muito mais para os prazeres e para as propostas deste mundo, esquecendo-se da necessidade de andar na presença de Deus enquanto há tempo. O desafio, portanto, meus irmãos, meus amigos, é que cada um de nós andemos como discípulos de Jesus, ligados ao corpo dele, que é a igreja. A igreja não é simplesmente uma instituição ou um templo. Por isso que não fez diferença para a igreja de Deus adorá-lo e servi-lo e evangelizá-lo mesmo de dentro de casa. Mesmo cada um dentro de casa, a igreja manteve a sua comunhão e o seu relacionamento. Isso não pesou. Nós não temos necessidade do templo. Sim, o templo é um lugar de treinamento,
mas o exercício daquilo que aprendemos é lá fora. Então, se tivermos que passar esse quase um ano longe do templo, isso não faz diferença para quem é discípulo de Jesus. Não importa, ele não precisa estar dentro do templo para manter comunhão. E o dia a dia desta igreja é assim. Estamos em comunhão, num relacionamento diário. A nossa igreja tem um relacionamento de segunda a segunda. Por isso, você recebe a proposta de fazer parte disto. Lógico que muita gente, quando olha para o grupo de relacionamento da igreja, vai pensar que é mais um grupo de relacionamento virtual. Não, é o corpo de Cristo. É o relacionamento entre discípulos de Jesus. Por isso, com toda a dificuldade trazida pelos aparelhos, nós mantemos tal relacionamento. E estendemos essa proposta a qualquer um que queira manter um relacionamento próximo com Deus. É só decidir ser um discípulo de Jesus, mesmo em tempo de pandemia. E muita gente fala, mas a igreja não tem reunião, então eu não tenho como participar. Será? Essa é a proposta. Seja um discípulo de Jesus e você vai participar. Independente de usarmos o templo. Você estará no dia a dia da igreja, estudando a Bíblia, aprendendo a Bíblia, lendo a Bíblia, que é um bom exemplo, né? No tempo de pandemia, a nossa igreja está lendo a Bíblia toda. Já estamos chegando no final da Bíblia. A igreja, ali no grupo, nós lemos 3 capítulos por dia, desde quando começou. Terminamos o Novo Testamento e agora estamos caminhando para o fim do Antigo Testamento. E a igreja está participando disto, lendo todos os dias. Esta é a igreja que serve a Deus, é uma igreja de discípulos. E você está convidado para fazer parte. Porque você não pode perder tempo nesta ocasião de isolamento. Muita gente entrou de férias da igreja nesta época, de igrejas, porque é no mundo inteiro. Mas são exatamente as pessoas que não tinham compromisso, porque no tempo de isolamento, agora não tem igreja mais, né? Vou cruzar os braços e ficar em casa. E muita gente vai vivendo assim. Mas graças a Deus, que a luz veio ao mundo. Jesus é a luz do mundo. E Ele agora acordou a muitos que já se levantaram e estão num relacionamento sincero com a igreja diariamente. Isso é relacionamento com Deus, diariamente. Não é só no fim de semana. Nós temos esse culto aqui aos domingos, nesse horário, ar livre, com distanciamento, dentro dos veículos, tomando muito cuidado com as observações feitas pela área de saúde. Mas nosso relacionamento não é somente aqui, é de segunda a segunda, porque somos discípulos de Jesus, e o nosso reino não é deste mundo. Esta é a proposta. Seja um discípulo de Jesus hoje, integre-se a este grupo, corpo de Cristo, igreja do Senhor, e saia do anonimato, porque o discípulo também brilha o tempo todo nesta obra que pertence a nosso Deus. Nós vamos orar ao Pai Celeste, agradecendo a Ele por esta ocasião que Ele nos propôs agora, e sabendo que Ele conhece o nosso coração. Se você deseja hoje tomar uma decisão, é no coração, dentro do coração, só falar com Deus: Senhor, eu entendi esse negócio, eu entendi, e eu quero viver a partir de hoje como discípulo de Jesus, e não simplesmente como cristão, não simplesmente como evangélico, não simplesmente como religioso. Eu quero ser discípulo de Jesus. Então aceita-me. E eu quero saber como é que eu faço para relacionar com o Senhor diariamente. E se você quiser fazer isto nesta igreja, você tem a oportunidade. Nós existimos para isso, para oferecer oportunidade de graça e salvação a todos que necessitam. Feche seus olhos então e vamos falar com Deus nesse instante. Oremos. Ó Deus, Pai glorioso, estamos na Tua presença agradecidos, pois o Senhor cuida de nós em todas as necessidades. Atendemos ao chamado do Senhor, a fim de vivermos como discípulos de Jesus. E agradecemos, Deus, porque
Em nosso coração está a garantia de vida eterna. Nós queremos, Deus, brilhar, anunciar a outros a graça da tua salvação, anunciar a outros a oportunidade de viverem na presença do Senhor. Então, treina-nos e envia-nos, que possamos anunciar a tua palavra a tantos que necessitam. Estenda a tua graça a todos que ouviram a mensagem desta tarde. Que o Senhor faça uma obra em cada coração e opere um despertamento para que se tornem discípulos de Jesus e vivam à tua disposição a fim de fazer a tua vontade. Deus, que o Senhor nos livre do mal, do pecado e conceda que andemos em santidade e paz, em obediência à tua palavra e aprendendo a cada dia os ensinamentos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.